Estamos aqui hoje muito bem acompanhados. O Hotel Terras Altas, o estúdio Hotel Terras Altas, ambos temos o prazer de receber aqui o Marcelo Correia, jovem executivo, brilhante executivo, CEO da Leão Alimentos e Bebidas. Estão servidos com um chazinho, como nós estamos tomando aqui? Pois é, o Marcelo nos trouxe e nos veio brindar com a sua presença aqui no hotel. Marcelo, bem-vindo ao Hotel Terras Altas. Vocês estiveram aqui fazendo um evento recentemente, vamos falar um pouco disso, mas antes eu queria que você desse as boas-vindas aí, as boas novas da sua vinda aqui para estar conosco neste videocast. Muito obrigado, Latif, pelo convite. Antes de mais nada, palavras generosas suas me apresentando. Agradeço imensamente. Uma oportunidade única, ímpar, de poder falar com todos que nos assistem, falar um pouquinho sobre empreendedorismo, liderança, mercado de chás, nas dependências do hotel, no qual fui muito bem recebido anteriormente. Muito obrigado. Pois é, o Marcelo tem 42 anos de idade, ele é um executivo com sólida formação. Você começou em vendas, né, Marcelo? Exatamente, Latif. Começou em vendas. Comecei em vendas, passei por algumas grandes empresas do Brasil, onde eu pude me formar como profissional, até hoje na posição que eu ocupo, junto a Leão, liderando essa empresa fantástica que tem 124 anos de história. Eu tenho uma paixão por vendas, né? Eu acho que uma empresa sem vendas, ela não tem muito futuro. Por isso que eu fiz essa observação. Um executivo da área de vendas que evoluiu, Fundação Dom Cabral, muito bem formado, né? Eu não sei se você seria perfeito se torcesse para o Santos Futebol Clube, mas eu acho que a sua idade não vai recomendar. Então, Fundação Dom Cabral, um executivo de ponta, começou a sua carreira na área de vendas e hoje ocupa a presidência o CEO, como CEO da Leão, Mate Leão. Leão Alimentos e Bebidas, 120 anos de história. Isso fala um pouquinho da história dessa empresa. Maravilha. Obrigado, Latif. Bom, primeiro, eu não torço para o Santos, infelizmente, é um time que eu tenho um apreço e tem uma história fantástica, e eu sou acho que um amante de história de um modo geral, mas torço para o Flamengo, como carioca, torcendo para o Flamengo. Mas sou amante do futebol. Gosto de todos os times e o que o esporte consegue proporcionar. Falando da Leão, sim, uma empresa de 124 anos, Latif é uma das poucas empresas que operam no Brasil há mais de um século ininterruptamente. Então, 124 anos de história, você tem inúmeros elementos que foram construindo a marca, uma marca tão querida, tão apaixonante para todos os brasileiros. Isso faz com que toda essa longevidade seja repleta de muitos laços afetivos com milhões de brasileiros ao longo de todo esse período. Então é um orgulho muito grande liderar essa empresa e uma marca que é tão apaixonante para todos os brasileiros. E nesses 124 anos de história, o que você destacaria mais? Qual é vamos dizer, o fator, a evidência maior da importância dessa empresa? São muitos marcos históricos ao longo de mais de um século de atividade. Vejamos, a empresa foi fundada em 1901 por Agostinho Hermelino de Leão Júnior e 7 anos aproximadamente depois da fundação ele veio a falecer e a sua esposa Maria Clara de Abreu assume a liderança da companhia, isso em 1907 aproximadamente. Ou seja, nós tivemos lá no início do século passado uma mulher liderando uma empresa no Brasil que era muito atípico para aquele momento e isso fez também boa parte do alicerce da construção da companhia desde então. Década de 50, 60 aproximadamente, eu acho que um outro marco histórico, primeiro a empresa sempre esteve envolta das inovações, ou seja, inovação sempre fez parte do processo de crescimento da organização, a gente une muito bem tradição e inovação. Quando a companhia começa a fazer o mate tostado, identificando um paladar já anunciado pelos consumidores, então ela é a precursora nesse movimento, um processo de inovação, isso na década de 40 aproximadamente. Década de 50, 60, começa todo o movimento nas praias do Rio de Janeiro, no Maracanã, então o produto
começa a se popularizar de tal forma e acaba sendo um produto bem quisto, bem aceito por todos os brasileiros, isso em todo o território nacional. Posteriormente a isso, o processo de inovação ele permanece ativo dentro da organização, pois a gente entra dentro do universo não só mais de mate, mas de ervas e começa a ampliar todo o portfólio para consumo, até a aquisição do Grupo Coca-Cola em 2007, e aí começa uma jornada, obviamente, também de maior capilaridade de distribuição, fazendo com que os produtos cheguem ainda mais na mesa de milhões de brasileiros. Quem não foi no Rio de Janeiro aí não pode imaginar a importância do chazinho na praia, né? Olha o mate, olha o mate. Exatamente. Geralmente era a canção, né? Exato. A música que os vendedores faziam. A presença da Mate Leão no Brasil ela é consolidada, né? É um mercado cativo de vocês. Quais são os planos de expansão disso aí para fora do país? Ótimo. Sim, Latif, a presença da Leão no mercado nacional é de extrema importância. Acho que vale a pena aqui reforçar que nós temos um papel, um propósito, que é liderar a categoria de chás no Brasil e todo o seu desenvolvimento. Somos os protagonistas nesse processo de liderança e isso faz com que, antes mesmo da competição de mercado, a gente reúna todos aqueles que são trabalhadores dessa categoria de chá e faça com que esse movimento ganhe cada vez mais impulso no Brasil. Uma categoria que se desenvolve bastante. Nos últimos 5, 6 anos, a gente tem marcos bastante representativos no desenvolvimento dessa categoria. A exemplo, a dose per capita no Brasil, há 6, 7 anos atrás, a per capita de chá no Brasil era de aproximadamente 13 doses. Hoje, ela atinge 23, 24 doses aproximadamente. Ou seja, nós temos uma evolução muito grande no hábito de consumo de chá no Brasil. Isso faz com que o mercado interno se desenvolva bastante e toda essa fortaleza de marca que nós temos e todo o mercado internacional também nos permite grandes oportunidades. A gente, nos últimos 2 anos, nos últimos 24 meses, a gente expandiu bastante todo o nosso processo interno e externo também, levando as nossas operações para os Estados Unidos, França, Portugal, Espanha, Canadá, Japão. Então, hoje nós estamos presentes em vários outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, dos 50 estados, nós estamos presentes em 28 estados. Isso já num processo e numa curta jornada de tempo, levando o nosso chás não só para os brasileiros que residem nos Estados Unidos, mas apresentando o mate também como um produto proprietário do Brasil para todo o mercado exterior. E essa distribuição, essa presença da Mate Leão da Leão, né, no mercado internacional, ela se dá pela distribuição, vocês têm fábricas também? Nesse momento inicial nosso de jornada de apresentação do produto, principalmente da erva mate, tornando ainda ela mais conhecida para todo mundo, é através dos nossos parceiros distribuidores em todos esses lugares que eu citei. Como, Marcelo, vocês estão encarando essa questão hoje, a demanda da sustentabilidade? O que a Mate Leão está pensando sobre isso? Como avançar nessa demanda que o mundo tem colocado, né, sobre as ações de sustentabilidade das empresas? A gente tem tido aqui no hotel conversado bastante com empresários e isso teria que ser algo acima do marketing, né? Sim. Teria que ser uma disposição interna dos executivos, das empresas, de caminhar na manutenção das condições de vida nesse planeta, tá certo? Sim. Então, vocês estão no mundo todo, eu acho que tem uma capilaridade extraordinária, isso dependeu muito da sua chegada a partir da sua presidência e eu tenho certeza que vai caminhar. Como é que você está vendo essa questão da sustentabilidade e para onde você acha que isso vai? Perfeito. Decisão de compra hoje do consumidor carrega consigo, nesse processo decisório, um elemento importantíssimo que é a sustentabilidade. Ou seja, as empresas, de um modo geral, precisam estar alinhadas com isso, com compromissos de curto prazo, médio, longo prazo, para que cada vez mais a gente tenha o impacto consciente, revertendo boa parte dos impactos também que são prejudiciais de um modo geral, principalmente falando de longo prazo. Nós, na Leão, carregamos isso como um corredor estratégico de extrema importância, não só para aquilo que o nosso produto se predispõe a entregar, mas também olhando o consumidor, principalmente o meio ambiente.
Nos últimos 2 anos, Latif, nós reduzimos aproximadamente 6 toneladas de plástico nas nossas embalagens. Significativo. Significativo. E para os próximos anos, até 2030, num roadmap que nós temos, a redução de aproximadamente 60 toneladas de plástico. Isso se dá através do invólucro plástico das nossas embalagens, que à medida que a gente incorpora novas tecnologias, a gente reduz esse plástico, elimina isso das nossas embalagens e chegamos nas gôndolas do Brasil inteiro, na mesa dos nossos consumidores, sem mais esse item ali compondo as nossas embalagens, o que é muito bem percebido. Eu vi nos produtos que vocês trouxeram aqui, e veja bem, isso aqui é um bate-papo, você vai me ajudando com certeza a consolidar a conversa, essa é a nossa intenção, não é? Mas eu vi nos produtos que vocês trouxeram, nós estamos aqui com um pequeno display, né? Que vocês têm bastante coisa na linha de vitamina, Exato. Né? Fala um pouco isso sobre, eu acho que é importante, como é que vocês trabalham isso? O mate é tradicional, você está lá na praia, mate, nós estamos aqui tomando, né? Hoje já é um sabor diferenciado, sim. Né? Eu estou tomando um de erva cidreira, né? Capim cidreira. Mas fala um pouco dessa evolução possível, né? Nos últimos 6 anos, Latif, primeiro nós redesenhamos todo o nosso processo de inovação internamente. Ou seja, consumidor sempre no centro do processo decisório das inovações. Então, ouvindo o consumidor, ouvindo o anseio do público de um modo geral, conectando isso com tendências também ao redor do mundo, a gente concebe as nossas inovações. Isso faz com que a gente se torne muito mais assertivo em todo esse processo de inovação. Quando a gente olha para esse contexto de inovação, vejamos, o mercado de chás no Brasil é um mercado incipiente, que evolui bastante ao longo dos últimos anos. Para ter uma ideia, a gente cresce ininterruptamente nesses últimos 5 anos a duplo dígito, ou seja, um crescimento significativo da empresa, e isso se dá muito em função das inovações. As inovações, elas carregam consigo, hoje, elementos que em todas as pesquisas que a gente conduz, aparecem como elementos importantes para o consumidor. Então, a gente lê nos resultados das pesquisas sobre naturalidade, sobre saudabilidade, sobre funcionalidade. Então, esses elementos, e citando mais precisamente a funcionalidade, faz com que as nossas inovações carreguem consigo também essa propriedade. Ou seja, lançamos nos últimos anos o chá para preparo em água gelada, ou seja, mudamos o hábito de consumo, ou você não precisa da água quente ou estar dentro do lar ou dentro do seu escritório para fazer o seu chá, você pode fazer ele a caminho do trabalho, o tempo de infusão da mesma forma, 5 minutos, você coloca seu sachê ali dentro da sua garrafinha, a caminho do trabalho, da academia, seja para onde você estiver indo, você consegue consumir o seu chá. Depois disso, lançamos as linhas funcionais, lançamos as linhas Kids, ou seja, destinada para o público infantil, a linha Fases, que é uma linha específica para as fases das mulheres, são 4 fases, então a gente tem ali a amamentação, a menopausa, a gente tem a TPM e também para o ciclo menstrual, é um projeto lindíssimo conduzido pelas mulheres da organização e produtos destinados para as mulheres. Então, os nossos produtos, as nossas inovações, além de trazer a indulgência e o sabor, que é muito bem percebido, a gente traz também a funcionalidade. Isso influencia bastante a entrada nesse universo que é o consumo de chás no Brasil. Pelo que você está falando, a ação de vocês focada no mercado, ela está baseada em pesquisa. Sim. É constante isso? Sim, constante. E vocês buscam essa informação? Exatamente. Por exemplo, como é que você define? O mercado de mulheres é fácil, hoje as mulheres são a maioria, não é? Mas a criança, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, para que eu mesmo possa entender. Como é que vocês conseguem definir qual sabor, como é que chega nisso? Perfeito. A gente contrata, obviamente, alguns institutos, informações que são colhidas por institutos. A gente, dentro da nossa área de inteligência de mercado, a gente compila todos esses dados, os dados que vêm através dos institutos que fornecem esses números, indicadores de pesquisas e de tendências de um modo geral. A gente conecta isso com a nossa pesquisa de mercado, de campo, feita pela nossa área de inteligência, junto com a nossa área de inovações. A gente conecta isso com tendências ao redor do mundo também, mas a escutativa do nosso consumidor, esse é o elemento preponderante, esse é determinante. E antes da gente ir para o mercado com um sabor,
a gente testa isso junto com os nossos consumidores, a gente ouve os consumidores para saber se o sabor está agradável, se precisa de ajuste, se dessa forma é a forma com que a gente vai estar presente na mesa de mais e mais brasileiros, e isso para a gente é extremamente importante. Pode parecer algo simples, mas escutar o consumidor, exato. Aliás, isso é uma grande sabedoria, sabe, Marcelo? Escutar o consumidor é fundamental e saber ouvir o consumidor. Porque às vezes a gente acha que está escutando o consumidor, mas na verdade você está ouvindo uma voz interna sua que quer ter razão. Reforçando as nossas crenças. Os nossos estereótipos, as nossas crenças, as nossas certezas, não é? Então isso é uma característica de sabedoria. Saber ouvir o consumidor não quer dizer que você sabe que ele tem que saber ou tem que querer aquilo que você quer. Eu vou fazer uma interrupção agora, para o segundo bloco a gente entrar um pouco mais em assuntos referentes à sua empresa e principalmente a função do administrador nisso tudo, tá bom? Perfeito. Bem, Marcelo, a gente, no primeiro bloco, explorou um pouco a questão das opções que vocês estão criando neste mercado. Falamos da mulher, falamos das crianças, na linha do chá, mas tem mais coisa, na linha de vitamínicos e outras coisas. Eu queria que você desse um panorama sobre isso, sobre essa questão que hoje é tão explorada, né, todo mundo hoje faz produto para a saúde, né? E eu prefiro acreditar numa empresa que tem 120 anos fazendo isso, mas queria que você falasse um pouco sobre esta evolução de mercado. Obrigado. Vejamos, nós assumimos o propósito de desenvolver a categoria de chás no Brasil. A gente tem aproximadamente hoje 65% de share volume, mais 56% de share valor no mercado nacional, ou seja, a responsabilidade de desenvolver essa categoria, se não feita por nós teríamos, acho que, passos mais largos para o desenvolvimento. Então a gente assume essa responsabilidade com muito afinco, com muita dedicação, para que a gente leve cada vez mais opções saudáveis e o consumo de uma bebida que ela é milenar. Então a gente traz o conhecimento, a gente sai da esfera do empirismo no consumo de chá e começa a trazer informações para todos os consumidores. As inovações, elas fazem parte do nosso processo de desenvolvimento todos os anos, constrói os resultados que nós citamos de crescimento da companhia e a cada ano a gente traz uma novidade para o consumidor. Esse ano, 2025, nós lançamos 11 novos SKUs para o mercado. Dentre eles, chimarrão e tererê, são 2 lançamentos, 2 grandes apostas nossas para o mercado nacional, se fazendo presente com a nossa tradição e, mais uma vez, trazendo o melhor da qualidade dos nossos produtos para todos os consumidores. Paralelo a isso, a gente lança outros produtos que são as extensões das linhas que nós já temos. Então, camomila, baunilha e mel, por exemplo, é um lançamento esse ano de 2025. Chimarrão e tererê em 3 sabores, conforme eu havia citado, ou seja, uma infinidade de lançamentos, cada vez mais dando opções para o consumidor, para que ele entre dentro desse universo que é o consumo de chá. Reforço, saudabilidade e naturalidade, Latifi, tem aparecido e tem sido um elemento muito importante no processo de decisão do que se consumir. E a gente faz isso com bastante apreço, levando qualidade para a mesa de todos. Eu acredito que sim, porque a gente vê a penetração no mercado e coisas novas acontecendo. Mas, mudando um pouco, antes de entrar nessa linha de trabalho executivo, que é uma coisa que me interessa também muito, e também os nossos clientes têm muita curiosidade em saber quais são os fatores de sucesso de um executivo que chega nessa projeção com 42 anos de idade e o que ele tem a dizer para nós. Mas antes de entrar nisso, eu queria saber 2 coisas. Uma delas é, como é que é a produção do mate? Vocês importam o chá? Produção do chá? A produção nacional? Isso é importado? Quanto é importado? Quanto é nacional? Ótimo. Isso é uma curiosidade bastante recorrente. Erva mate, a maior concentração do plantio de erva mate, ela está na região sul do país.
O Brasil tem cerca de 85%, 87% da produção de erva mate. Você tem alguma coisa e área de plantio também na Argentina, no Uruguai, mas predominantemente no Brasil. Então, o Brasil é um dos grandes produtores, a gente pode dizer que a erva mate é proprietária do Brasil, tá? A gente compra de famílias produtoras na região sul do país, a gente faz um processo dentro da nossa fábrica, que é o processo de torração, depois parte para todo o invase do produto, onde a gente depois faz a comercialização. Todas as demais ervas, essas são provenientes do mundo inteiro, até por conta de clima. Então você tem ervas específicas que não têm origem nem são plantadas no Brasil, são diferentes regiões do mundo. A gente compra isso ao redor do mundo, faz um tratamento microbiológico com binômios de temperatura para que se preserve todos os óleos essenciais de cada uma das ervas que a gente comercializa. Depois a gente faz todo o processo de invase e leva isso para os nossos consumidores. Mas essa é a dinâmica, a gente tem ervas do mundo inteiro. Essa importação encarece o produto? Obviamente, seria bom o Brasil aumentar a área plantada de chás? Ainda que se aumentasse a área de plantio, e tem essa possibilidade para algumas ervas específicas, mas não todas, porque você tem terroir, você tem clima, você tem ervas que são específicas de uma região, e nós não teríamos aqui condições de plantar em função disso. Então, a importação ela vai permanecer acontecendo em função disso, e isso não se altera. A gente faz um tratamento, isso é importante citar, todas as ervas que a gente compra ao redor do mundo, a gente faz um tratamento específico na Alemanha. Esse tratamento é por binômios de temperatura, como eu havia citado, que preserva todas as propriedades da erva. E a gente faz esse tratamento nos permite, inclusive, comercialização em diferentes regiões do mundo. Ou seja, regulamentado junto ao FDA, regulamentado junto às agências reguladoras da Europa, e isso faz com que a gente tenha trânsito livre para comercialização pelo tratamento que a gente faz. Ótimo, é uma questão que me sempre colocou uma certa curiosidade da minha parte. E a outra, eu falei da matéria-prima, né? E eu agora queria perguntar para o nosso companheiro aqui de mesa, o Marcelo. Marcelo, vocês têm a pretensão, o programa, o ideal, a diretriz, o objetivo de democratizar o consumo de chá no Brasil. Diferentemente, por exemplo, da Europa, onde você tem às 5 horas da tarde, o pessoal para tomar um chá. Aqui no hotel, vou te contar, depois que vocês passaram por aqui, na minha sala de reunião tem sempre a caixinha de chá, e a água gelada e a água quente. Eu não quero, eu não acho que a gente tem que combater o café, afinal de contas somos um dos maiores exportadores brasileiros de café. Mas fazer isso com chá é uma forma da gente criar um hábito diferente. Para mim mesmo, para os meus funcionários e para os nossos amigos que aqui frequentam. O que seria essa democratização do consumo de chá? O que falta para isso acontecer? Vejamos, Latif, nos últimos anos a gente cresce a per capita significativamente. E de fato, isso tem um alinhamento com o hábito de consumo. Nós somos uma economia cafeeira, né, por assim dizer, ou seja, somos uns grandes exportadores de café, como bem citado, e essa bebida milenar, que tem presença e forte presença no hábito de consumo ao redor do mundo, tem seu movimento aqui no Brasil sendo impulsionado principalmente pelo nosso propósito, que é a democratização. Ou seja, dentro do universo de consumo, nós temos inúmeros espaços, e um dos espaços é levar o conhecimento do quanto benéfico é para a saúde o consumo de chá, o quão bons são os produtos que a gente oferece para o mercado, para diferentes momentos do dia, para diferentes ocasiões de consumo. Isso faz parte da democratização. Isso com precificação para todos os públicos, o que é importante também, ou seja, a gente tem chá disponível para todas as ocasiões, para todos os consumidores, e fazendo com que a saudabilidade e a naturalidade esteja presente. Isso é realmente importante. Eu, por exemplo, sou de uma região tradicionalmente cafeeira, né? A gente não é acostumado a tomar chá. Então, eu acho que é muito bom vocês trabalharem nessa nova opção, seja para a juventude, seja para ser uma nova realidade, opção para o jovem,
na academia, você tomar um golinho de chá. A gente precisa tomar tanta água, né, Marcelo? Exatamente, Lúcio. E isso ajuda muito, né? E você tocou num ponto importante, porque empiricamente a gente construiu o consumo de chá principalmente com essa associação. Se eu preciso me medicar de alguma forma, né, então tem um auxiliador que é o chá, para algum momento específico. Mas o chá tem tanta funcionalidade, ou seja, cada uma das ervas, a gente tem mais de 65 SKUs disponíveis para os consumidores. Cada uma das ervas, ela tem uma funcionalidade, um grupo de funcionalidades. O que é SKU? Explica para nós aqui. Os produtos, né? Cada um dos produtos que a gente tem, é uma terminologia que a gente usa, mas cada um dos produtos que a gente oferece, a gente tem 65 tipos de produtos diferentes ofertados ao consumidor. Perdão pela sigla. Não, é bom a gente aprender. Exato. E dessa forma, cada um dos chás que a gente oferece tem um conjunto de funcionalidades. E o nosso papel na democratização, inclusive, é levar esse conhecimento, é sair do empirismo, trazer mais informação para o consumidor, para que cada vez mais exista esse consumo consciente, esse consumo alinhado com a funcionalidade. O chá é um auxiliador para inúmeras etapas, processos e momentos da vida. Uma opção, não é? Uma opção sem sombra de dúvida. Real, válida, sem aguçar aí a concorrência, sem querer tirar espaço de concorrência, porque no fundo tem mercado para tudo nesse país, somos 214 milhões de consumidores. Exatamente. Né? Exemplo disso, quando nós lançamos a linha dedicada ao público infantil, nenhum dos nossos chás tem adição de açúcar, alguns dos nossos sabores são adoçados com folha de estévia, a combinação dos sabores infantil carrega consigo também a infusão em água gelada, justamente para a criança poder fazer o manuseio, a infusão do seu chá, sem ter a necessidade de manusear a água quente. Então, toda essa combinação de elementos, pensando no consumo, pensando na criança, pensando na indulgência, pensando no sabor que combina. Um outro exemplo importante, nós lançamos agora recente sabores que são a linha mixologia, que são uma combinação dos sabores para infusão junto a drinks. Então, estudamos o mercado de drinks, estudamos quais são os sabores, estudamos quais são as tendências e lançamos sabores que combinam. Essa provavelmente vai ser uma linha onde eu serei adepto. Maravilha, muito bom. Vamos lá, vamos ver o que vai sair daí. Mas é muito bom, é significativo a gente ver toda essa atividade. E eu queria entrar agora, um pouco antes da gente caminhar para o fim desse segundo bloco, queria falar um pouco sobre a sua experiência na área de administração. Qual é o sentido de nós conversarmos isso aqui? O sentido é de servirmos de exemplo, né? Eu não gosto muito desse negócio de exemplo, né? Mas servirmos de referência para pessoas que estão vindo. Hoje, a juventude ela tem muito pouco compromisso. Quando eu digo é a geração mais recente, procura não se fixar, não ter muito compromisso, etc. O que é ruim disso? O que é bom disso? Você, como executivo, fala um pouco sobre a sua experiência, Marcelo. Obrigado. Eu costumo dizer, Latif, que eu sou um facilitador dentro da organização. E, obviamente, que nós que lideramos times, lideramos um negócio, uma companhia, existe uma responsabilidade muito grande em trazermos lucidez e deixarmos claro quais são as ambições importantes da organização, as ambições que as pessoas precisam ter para se desenvolverem, para crescerem e para algum momento alcançarem seus objetivos. Então, muitas das vezes, o nosso papel é nortear boa parte dos pensamentos daqueles que estão conosco, fazer com que essas ambições estejam mais claras, bem desenhadas, para que haja uma rota de crescimento, uma rota de desenvolvimento. As organizações, de um modo geral, todas elas carecem de lideranças que impulsionem seus times, que impulsionem o desenvolvimento das pessoas. Eu costumo dizer que nós somos uma empresa de pessoas. Por consequência e porventura nós fazemos chás, mas somos uma empresa de gente, de pessoas. Então é muito importante que o elemento humano, o capital intelectual das organizações seja bem observado, seja bem liderado, tratado, para que as companhias possam se desenvolver. Eu costumo dizer nesse propósito que eu sou um facilitador do negócio, mas um facilitador que está o tempo inteiro
impulsionando, puxando a régua para cima, fazendo com que a gente pense de forma extraordinária em cada passo que a gente dá, em cada objetivo que a gente traça dentro do negócio. Não tem outra forma de construir resultados exponenciais ou escalar negócios se você não tiver uma mentalidade orientada para que isso aconteça. E eu costumo usar muito a palavra extraordinário, porque é algo realmente que se faz fora daquilo que é ordinário, fora do ordinal, que é o mais importante para o nosso negócio. Bem, Marcelo, que mensagem você quer dar para os seus colaboradores, para os seus parceiros, enfim, para aquelas pessoas que tanto dependem da sua liderança? Excelente pergunta. Eu acho que eu vou citar uma frase que eles ouvem com bastante recorrência. É impossível parar um time obstinado a fazer o extraordinário acontecer. Isso serve para os negócios e serve para tudo aquilo que a gente se predispõe a fazer, empreendendo a nossa energia. Eu fico admirado de ver, já fui jovem como você, essa definição, não é? O líder, muitos líderes, vão atrás de um consenso. Outros, os verdadeiros, criam consenso para que possa daí surgir uma evolução. Eu acho que você definiu perfeitamente bem esse detalhe. Criar o consenso, não ir atrás do consenso, não fazer aquilo que se repete, mas com base no trabalho, como nós conversávamos agora, Exato. Um pouco antes de entrarmos aqui, com base no trabalho, com base na dedicação, com base na inteligência, né? na inteligência de mercado, em saber ouvir. Todos esses exemplos foram registrados aqui por você. Muitíssimo obrigado. Pelo que eu agradeço muito e eu tenho certeza de que esse vídeo, essa oportunidade, eu espero você outras vezes aqui, para você estar à disposição o estúdio, como a gente já falou, para que a sua empresa possa usar, como EAD, como qualquer outra coisa que vocês quiserem. Te agradeço muito a sua disponibilidade, o fato de ter vindo aqui e deixo o hotel sempre à sua disposição. Muitíssimo obrigado, Latif. Foi um prazer enorme estar aqui conversando com você, batendo esse papo, levando um pouquinho dessas histórias para os nossos ouvintes. E reforço, a gente foi muito bem recebido aqui nas dependências do hotel e com certeza nós voltaremos. Compromisso meu que eu vou retornar para que a gente possa conversar mais. A gente tem muita coisa, eu acho, para compartilhar, para dividir e é sempre um prazer enorme. Então, muitíssimo obrigado e um bom chá Leão para todos nós. E eu vou dizer para vocês o seguinte, quando eles estiveram aqui, estava tendo um evento sobre mulheres. Exato. E ele pôde dizer para as mulheres que aqui estava, a Luizinha do Magazine Luiza, a nossa companheira lá, a Linda Pereira de Portugal, ele pôde dizer que a empresa Mate Leão foi uma das primeiras a ter uma mulher na liderança. Então, exatamente. As mulheres... Mais um brinde. Muito obrigado.